Olá pessoal, boa tarde. Eu vou estar aqui apresentando com vocês a webinar de envio de NFE em contingência e contingência offline, tá? Vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Thiago, tá? Thiago Souza. Eu estou dentro da companhia, tá? Dentro do TOTS aí já faz, 6 anos e 2 meses, tá? Eu entrei como analista técnico de suporte, tá? Na equipe de gestão de estoque, compras e faturamento, né? Depois, passado aí uns 3 anos nesse time, migrei, né, para a equipe de documentos eletrônicos, onde eu atuo hoje como analista 1 da equipe de documentos eletrônicos, tá? Sou graduado em gestão de pessoas e recentemente fiz uma formação em coach também, tá? É, Essa é a nossa agenda, tá, de hoje, né? Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide qual vai ser o nosso objetivo, tá? O que eu quero propor para vocês nessa webinar. Vou mostrar para vocês o processo de transmissão também. Nós vamos, na prática, né, ver como fazer esses dois tipos de transmissão de contingência. Nós vamos ter uma pesquisa de satisfação que eu gostaria da contribuição de vocês, né, para que vocês possam responder. E eu vou abrir para dúvidas também quanto ao processo apresentado, tá ok? Aqui é o nosso objetivo, pessoal. Como o processo de envio de nota fiscal eletrônica ele é um processo muito urgente, tá? Existem algumas situações onde o servidor pode ficar inoperante, né? Ou a Cefaz pode ficar inoperante, né? Por algum determinado momento, e entendendo essa necessidade de urgência, tá? Essa urgência na transmissão, na liberação de uma mercadoria e na liberação de um DANF, é, nós propomos, né, a demonstrar esse processo, né, para que ele seja de forma bem mais rápida e prática no dia a dia de vocês, quando ocorrerem, né, esse processo de contingência offline, quando você faz habilitar ou quando acontecer alguma anormalidade no ambiente de vocês, né, impedindo a transmissão da nota fiscal eletrônica. Beleza? Então vamos aqui na prática, tá, pessoal? Nós vamos começar primeiro. Nós vamos começar primeiro, tá? Demonstrando para vocês o processo de transmissão, tá, da nota fiscal em contingência offline, tá? O processo de contingência offline ele é um processo bem simples, tá? Nós não utilizamos, vamos pegar uma situação aqui, um caso onde a Cefaz ela parou de funcionar totalmente, tá? Nós não temos agora acesso à Cefaz, né? A Cefaz parou de operar e por algum motivo eu tenho um cliente, né, na minha porta me cobrando essa mercadoria, eu tenho um caminhão para sair, só que eu não consigo fazer a impressão desse dano, eu não consigo fazer a transmissão dessa nota porque eu não tenho como transmitir, tá? A contingência offline ela veio para facilitar esse processo. A gente consegue liberar um DANF, tá? Um DANF em contingência, informando que, ó, por algum motivo eu tive que fazer essa impressão do DANF contingência porque ou a Cefaz está inoperante ou eu tive alguma queda de internet, alguma queda, né, de uma quebra de conexão aí com a internet, e isso me impediu de fazer a transmissão dessa nota fiscal eletrônica, mas isso não vai ser um impedimento para liberar o DANF para esse cliente, né, ou para o transporte específico, tá? Vamos lá, então, vou abrir duas telas aqui, que é a tela da nota fiscal, tá? Vou mostrar para vocês o movimento na qual eu já criei, tá? A nota fiscal na qual eu já criei, e que nós só vamos demonstrar o processo da transmissão, quanto em contingência offline, quanto em contingência SVC. Primeiro, nós vamos fazer a contingência offline. Vou também abrir a tela do SPED, tá? Para demonstrar o fluxo lá. Beleza. Vou pegar essa primeira nota aqui, ó. Essa segunda nota, desculpa. Essa segunda nota aqui, ID 74. Essa nota aqui, eu quero enviar ela em contingência offline. Pessoal, só lembrando que esse teste eu estou fazendo tudo em ambiente de homologação, tá? Mas a contingência offline é independente do ambiente específico. Tá? Você consegue fazer quanto em ambiente de produção, quanto em ambiente de homologação para teste. Mas a mesma réplica que eu estou fazendo aqui em homologação, dá para também fazer em ambiente de produção, beleza? Então vamos lá, eu quero enviar esse movimento em contingência offline. Vamos pegar o cenário que, olha, agora eu estou sem conexão à internet no momento, tá? E eu preciso liberar essa mercadoria aqui, eu preciso liberar essa nota para o meu cliente que está aqui no meu balcão pedindo para liberar a mercadoria, porque tem um prazo, ele tem, né, um processo específico que ele precisa fazer depois, ele não pode ficar agarrado esperando, né, a normalização do meio ambiente. Beleza. Então o que eu vou fazer?
para liberar esse cliente que está aqui no meu balcão. Eu vou pegar a numeração desse movimento, tá? Vou dentro da tela do SPED, na qual já deixei aberta aqui, vou em processos, vou gerar o DANF em contingência. Vai abrir a tela do processo, vou informar qual que é o código da minha filial, né? Nesse caso é 99, o tipo de movimento é o 2201. Aqui a data inicial e final, né? Eu posso colocar a data precisa aqui, ou se for mais notas, eu posso colocar um filtro. Aqui eu vou colocar direto a minha numeração, tá? Específico daquela nota, porque eu só quero fazer isso com aquela nota específica. Após informar os dados aqui, né, dessa tela, eu vou executar o processo. Lembrando que esse é o nosso processo de contingência. Beleza, pessoal? Simulei aqui já a primeira mensagem que pode ocorrer com vocês, tá? Por que apresentou essa mensagem? Eu não alterei a minha modalidade de operação. Quando eu não alterar a modalidade de operação para contingência offline, ele vai apresentar esse problema de falha de transmissão. Por quê? Nesse momento, eu estou operando ainda em ambiente normal. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Primeira coisa, então, antes de transmitir essa nota, de gerar, né, esse DANF em contingência, tá? Eu preciso fazer o quê? Alterar minha modalidade de operação. Então, a modalidade de... Eu informo a minha filial aqui, informo qual é a minha modalidade de operação. Contingência offline. Beleza? Lembrando que eu estou sem conexão, nesse momento, à minha internet. Vou colocar aqui. Ok. O processo já foi executado, a modalidade já foi alterada. Agora sim, eu posso vir aqui, gerar DANFnet em contingência, informo o código da minha filial, o meu tipo de movimento, faço o mesmo fluxo, né, do meu filtro ali. A minha data inicial e final é a data de hoje mesmo na qual o meu movimento foi criado, a minha nota foi criada, informo a minha numeração e executo o processo. Vamos ver agora na prática o processo gerando. Pode ser que vai surgir a seguinte pergunta, Thiago, essa geração aqui, Thiago, ela já está fazendo alguma comunicação com a Cefaz? Não, não está fazendo nenhuma comunicação com a Cefaz. Isso eu só estou fazendo no meu sistema, tá? No sistema, para liberar o DANF. Lembrando que sem acesso à internet eu não consigo fazer a transmissão do documento, tá? Não conseguindo fazer a transmissão do documento, eu preciso ter um outro recurso de imprimir esse DANF para liberar o meu cliente que está aqui no balcão me cobrando em todo o tempo, tá? Então, beleza. Ele falou aqui para mim no log, ó. Abrir no bloco. As notas foram geradas em contingência. As NFs foram geradas em contingências com sucesso. Total de notas geradas, uma nota. Utilize o processo de imprimir DANFnet para gerar o relatório em contingência. Ok. Quando finalizarmos ali, ele vai gerar uma linha aqui, olha, com esse status aqui, contingência. Beleza? Nesse momento, eu já consigo, após ele gerar aqui esse registro, eu já consigo fazer a impressão do meu DANF. Vou aqui no processo, imprimir DANF.net reports e consigo, vou utilizar esse DANF 4.0, que é o relatório padrão. Vou executar. Nesse momento, eu vou fazer a minha impressão, né? Esperar ele executar aqui. Assim que ele visualizar, eu consigo fazer a impressão, entregar para o meu cliente no balcão e feita a ação, cliente liberado com sucesso, tá? Só aguardar a geração. Ok, DANF gerado com sucesso, tá? Aqui ele trouxe uma informação sem valor fiscal, porque eu estou fazendo um teste em ambiente de homologação. Aqui tem uma marca d'água escrita aqui, ó, DANF em contingência. DANF em contingência, né? Impresso por problemas técnicos, tá ok? Então, aqui ele vem a marca d'água informando que o DANF foi emitido em contingência, tá? Devido a problemas técnicos, ok? Tiago, então, beleza. Entreguei agora esse DANF para o meu cliente, né? Liberei meu cliente, ele não está mais me cobrando, mas fiscalmente, Tiago, como que vai ficar a minha operação?
Beleza, eu vou explicar para você como vai ficar a sua operação agora. Beleza, lembrando que eu ainda tenho um problema de internet, mas vamos dar um exemplo que agora o meu problema foi resolvido. Meu provedor, ou seja, a minha infra foi lá e conseguiu resolver o meu problema de internet. Agora estou com internet aqui legal, tá tudo certo aqui no meu ambiente, não tem mais instabilidade na minha internet, foi resolvido o problema. Eu vou transmitir agora essa nota, tá? Eu preciso enviar essa nota para a Cefaz e consultar a autorização, porque senão eu vou ter uma pendência fiscal. Eu liberei um DANF, mas eu não tenho esse registro na Cefaz. Então, o que eu vou fazer nesse momento, tá? Voltou a minha internet, então eu vou lá e vou fazer o seguinte: altero a minha modalidade de operação de novo para normal, informo a minha filial, volto a minha modalidade de operação para normal e executo o processo. Ok, modalidade foi alterada. Nesse momento, tá? Após a modalidade ser alterada, eu preciso estar com o registro selecionado, eu vou em processos e agora eu tenho que enviar e posteriormente consultar a autorização dessa nota fiscal. Beleza? Pode ser que vai surgir mais uma dúvida. Beleza, Thiago, mas e se der alguma rejeição? Eu já emiti a nota fiscal, já imprimi o DANF, já entreguei para o meu cliente. Você vai fazer o ajuste, né, aplicar a correção e reenviar a nota, né, para que a Cefaz possa autorizar. Beleza? Então, vou fazer a minha transmissão aqui agora da minha nota fiscal. Agora eu tenho conexão, eu posso fazer esse processo. Ok, a minha nota vai ficar pendente de consulta à autorização. Vou aguardar aqui uns segundinhos e vou solicitar o processo de consulta. Vamos consultar. Guardando ainda o retorno da Cefaz, né? Estou fazendo no momento essa consulta. Beleza, pessoal, consultar a autorização foi executada com sucesso. Nesse momento, a minha nota fiscal, olha, ela foi autorizada. Ela foi autorizada com a chave de acesso, ela foi autorizada, né, trouxe o protocolo de autorização da Cefaz. Tem aqui meu XML com todos os dados normalmente. Beleza, pessoal? Então, lembrando que o processo de contingência offline, se a Cefaz não está operando de forma alguma, não habilitou nenhum tipo de contingência, eu tive um problema técnico, né, no meu ambiente, né, um problema de conexão, e eu não estou conseguindo transmitir a nota, faz o processo de contingência offline, libera a mercadoria para o seu cliente, né, ou para o transportador, seja quem seja que estiver ali no momento, né, precisando desse DANF, né, e aí, após a normalização do seu ambiente, tá ok? Você faz a transmissão, altera a modalidade para normal, faz o envio e posteriormente faz a consulta. Agora eu não tenho nenhuma pendência fiscal. As informações que estavam no DANF foram transmitidas para a Cefaz e foram autorizadas. Beleza? Esse é o processo de contingência offline, tá? Onde eu não tenho conexão. Agora eu vou mostrar para vocês, com essa outra nota aqui, o processo de contingência, tá? SVC. O que é esse contingência SVC, Thiago? Como que funciona essa contingência SVC? Essa contingência SVC, quem habilita esse processo é a Cefaz de origem, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês aqui um cenário no meu ambiente, tá? A minha filial é uma filial, vocês podem ver aqui, é uma UF de Goiás, tá? Aqui é do cliente, mas a minha UF, vou demonstrar para vocês aqui também, que ela é uma UF de Goiás. E por ser uma UF de Goiás, tá? Quando a Cefaz de Goiás ela habilita, aqui é a filial Goiás, quando a Cefaz de Goiás ela habilita o processo de contingência, tá? Eu preciso validar a contingência SVC, eu preciso validar qual foi o tipo de contingência que ela habilitou. Tem dois tipos de contingência: contingência SVC-AN, tá? E contingência SVC-RS. Beleza, Thiago. Onde eu valido qual foi a contingência que a minha Cefaz habilitou? Beleza, eu tenho aqui o fluxo do processo, eu vou demonstrar isso para você. Aqui no portal da Cefaz, aqui, ó, no portal da Cefaz, né, só se você digitar aí Cefaz, né, nfscefaz.gov, ele já vai trazer você para esse site. Nesse site da Cefaz, eu tenho aqui, olha,
autorizadores em contingência. Aqui tem as UFs que utilizam a contingência SVC-AN e quais são as UFs que utilizam a contingência SVC-RS. Tá? Então, eu primeiro preciso saber qual foi a contingência que a minha UF, né, a minha Cefaz de Goiás, habilitou, para que eu possa alterar a minha modalidade corretamente no meu ambiente. Tá? No meu caso, a minha UF é de Goiás. Goiás está aqui, então ela habilitou contingência SVC-RS. Beleza? Eu estou no ambiente de homologação, e no ambiente de homologação já fica habilitado esse tipo de contingência, tá? Em produção só vai funcionar se a Cefaz de origem, se a Cefaz da sua UF específica habilitar. Se não habilitar, você não consegue fazer essa transmissão. Você pode até conseguir transmitir via RM, mas vai dar alguma rejeição para você, falando que a Cefaz não está operando nessa modalidade ou alguma outra mensagem, né, relacionada a essa modalidade específica na qual você transmitiu, tá? Vou voltar aqui para o RP. Então, vamos lá. Essa nota fiscal eu vou emitir ela em contingência SVC-RS. Beleza? O primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou lá na tela do SPED, tá? Vou em processo, vou alterar minha modalidade de operação para minha filial específica. Ela vai operar agora em contingência SVC-RS. Beleza? Aqui eu vou colocar um motivo, né? Uma descrição aqui. E vou executar o processo para alterar a minha modalidade. Lembrando que essa modalidade de contingência SVC, a Cefaz Origem, a minha Cefaz do Goiás, habilitou e eu faço a transmissão dessa nota fiscal direto para um servidor de contingência que foi habilitado para que eu pudesse enviar essa nota fiscal. Então, tem um servidor para recepcionar essa nota fiscal. Tá? Eu faço a transmissão direta diferente da contingência offline, na qual eu só faço, né, a transmissão para a Cefaz depois que eu normalizar o meu ambiente. Aqui, se a Cefaz habilitou contingência SVC, tá? Independente se for AN ou RS, eu faço um envio direto para um servidor de contingência que já está preparado para recepcionar a minha nota. E posteriormente a esse servidor recepcionar, pessoal, ele vai em algum momento retransmitir essa informação para a sua Cefaz de origem. Então, quando você consultar a sua nota na Cefaz de origem, tá? Você vai identificar que essa nota foi apresentada, que a Cefaz virtual, tá? De contingência retransmitiu essa nota lá para a sua Cefaz de origem. Então, aqui, após alterar minha modalidade de operação para contingência SVC, eu vou fazer a transmissão dessa nota fiscal. Então, eu vou aqui selecionar minha nota específica. Eu posso fazer a transmissão por essa tela aqui, tá, pessoal? Mas eu gosto de fazer mais aqui pelo SPED, então vou mostrar para vocês o fluxo aqui pelo SPED. Forma aqui a minha filial, meu tipo de movimento. Essa é a numeração da minha nota. Vou executar agora o processo de envio normal da minha nota. Nesse momento, o RM está transmitindo a informação para o TSS e o TSS está recepcionando a informação e retransmitindo essa informação para a Cefaz processar. Ok, ele falou, ó, a NF foi enviada com sucesso, né? Total de notas enviada, uma nota. E aqui ele já me deu uma chave de acesso da minha nota. Beleza, automaticamente a minha nota ficou como status de pendente, só aguardando a consulta da autorização. Beleza? Pode ser que vai surgir uma dúvida. Thiago, qual é a informação de diferente que tem, tá? Quando a Cefaz está em ambiente normal e eu faço uma transmissão em modalidade de contingência SVC, tá? Qual que é a informação de diferente? O que diferencia isso, tá? Pessoal, o que diferencia a diferença dessa modalidade, desse tipo de modalidade é apenas um campo dentro do meu XML que muda. E o campo que muda é esse aqui, olha, TP-EMIS. Tá? Esse TP-EMIS ele muda. Automaticamente, quando eu faço a alteração da modalidade, o RM já monta o tipo de emissão para mim. E modalidade 7 é a contingência SVC-RS. Beleza? Se fosse contingência S, talvez o seu estado seja contingência SVC-AN, aqui ele ia gerar o TP-EMIS como um 6. Beleza? E modalidade normal vai gerar como 1. Ok? Ok, a nota já está pendente aqui. Nesse momento, ela já foi recepcionada lá pela Cefaz Virtual de Contingência. Eu vou agora consultar a autorização e validar se a Cefaz me dá algum retorno específico da minha nota, tá? Se eles vão autorizar.
Pessoal, não demora esse tempo todo para fazer esse fluxo, tá? É porque eu já estou com um pouco de lentidão aqui na minha conexão. Então, ele está demorando um pouquinho para trazer o retorno aqui, tá? Beleza, nota foi autorizada com sucesso. Aqui está a minha nota fiscal e ela foi autorizada com sucesso pela Cefaz. Beleza? Tiago, após esse processo que autorizou em contingência a SVCRS, o que eu devo fazer? Olha, se a sua Cefaz não voltou ainda a operar em modalidade normal, você vai continuar transmitindo as notas em modalidade de contingência SVC, que seja AN ou que seja RS. Beleza? Se voltou a funcionar a sua Cefaz, o que você vai fazer? Tá? Voltou a operar a minha Cefaz, voltou a operar em modalidade normal, Thiago. Então, eu vou voltar a minha modalidade de operação agora para normal. E aí, eu posso passar a emitir as minhas notas fiscais normalmente em ambiente normal da Cefaz. Beleza? E aqui eu consigo automaticamente, né? Eu fiz o processo de envio, né, em modalidade de contingência SVCRS. Constei a autorização, autorizou, eu estou totalmente habilitado para ir lá e fazer a impressão do meu DANF normal. Beleza, DANF aqui impresso com sucesso. Beleza? Ah, Thiago, por que ele não trouxe aqui que a nota foi enviada em modalidade de contingência, Thiago? Porque ele não foi enviado em modalidade de contingência offline. Tá? Foi realizado aqui nesse caso, né, o envio da nota fiscal diretamente para a Cefaz, mas foi para uma Cefaz de contingência, ou seja, teve comunicação com a Cefaz, mas para um outro servidor de contingência, caso tivesse algum problema no servidor da Cefaz de origem, tá? Que foi o caso que nós estamos simulando aqui e vendo acontecendo. Aconteceu um problema na minha Cefaz, eu tive que alterar a modalidade para transmitir. Beleza? Só exemplificando aqui esse caso. O porquê que não trouxe aqui emitido em modalidade de contingência, beleza? Pessoal, então esse é o fluxo dos dois processos, de contingência SVC, tá? E contingência offline. Na contingência offline, não tenho comunicação com a Cefaz, tá? Por algum motivo, ou por algum motivo da Cefaz ou do meu próprio ambiente, mas na contingência SVC eu tenho comunicação direta com a Cefaz e em ambos os processos eu consigo fazer a impressão do meu DANF, beleza? Tem alguns pontos aqui muito importantes, pessoal, que eu queria destacar com vocês, tá? Quais são eles? O primeiro deles aqui, né? A modalidade ela só pode ser alterada, tá, para SVC ou para RS quando, de fato, a Cefaz origem habilitar, beleza? Sempre quando eu for realizar esse tipo de alteração, eu preciso monitorar de fato o status desse serviço, tá? Se o serviço de SVC foi disponibilizado pela Cefaz de origem habilitou, tá lá na Cefaz, então, estadual, tá disponível, o serviço está disponível, então posso ir lá e fazer a minha alteração, beleza? Pessoal, nunca esqueça de acordo com o ambiente na qual a Cefaz habilitou. Olha qual é a sua UF, olha qual é o tipo de contingência que ela habilitou, se foi RS ou SVC. Porque senão isso pode te dar problema no momento de transmitir a nota fiscal, ou você vai ter uma rejeição e vai ter que refazer o processo. Beleza? Ponto 2 aqui, tá? A geração de um novo arquivo XML da nota fiscal com TPMIS. Ou seja, quando eu faço a transmissão da nota fiscal, foi o que eu demonstrei para vocês, tá? A única tag que altera TPMIS, beleza? Alterando para 6, modalidade SVC-AN, gerando como 7, SVC-RS. Isso o RM faz automaticamente quando nós alteramos a modalidade de operação, como eu demonstrei para vocês ali, né, nos testes que nós realizamos ali. Vamos lá, então, pessoal. Essa informação aqui é muito importante e isso ocorre muito, tá? Com alguns casos que nós temos aqui no atendimento. Um exemplo, você fez a transmissão de um movimento, tá? De uma nota fiscal, foi lá e criou um movimento, transmitiu a nota fiscal, e essa nota fiscal foi emitida em modalidade normal, tá? E o status ficou pendente dentro do RM, beleza? Ok. A Cefaz, enquanto seu movimento estava pendente, a Cefaz foi lá e habilitou contingência. Beleza? Habilitou um exemplo, contingência SVCRS que ela habilitou. Beleza, Thiago. E agora, como que eu vou fazer para trazer nessa nota que foi enviada em modalidade normal, Thiago? Não sai disso e fica pendente e não me traz nenhum retorno. Tá? Nesse caso, a saída é fazer a criação, né, emissão de uma nova nota fiscal, tá? Criar um movimento e enviar uma nova nota fiscal em modalidade de contingência SVC.
Beleza? Então, se eu enviei uma nota, ela está pendente e ela foi enviada em modalidade normal, e eu não vou conseguir obter os dados porque essa modalidade não está funcionando no momento, eu crio uma outra nota, faço a transmissão altero a modalidade para a contingência específica que foi habilitada, transmito, consulta a autorização, vai autorizar. Tiago, e a outra nota que ficou agarrada lá? Quando você faz voltar a operar em modalidade normal, você vai lá, altera a modalidade para normal, consulta a autorização, vai ser retornados os dados de autorização dessa nota pendente. Posteriormente, você solicita o cancelamento da mesma. Beleza? Outro ponto importante aqui, Tiago, por que então que ficou travada essa minha nota fiscal? Tá? Isso porque o lote já havia sido transmitido e a Cefaz não deu no retorno. Quando o ambiente, né, a modalidade de normal voltar a operar, foi normalizada essa inconsistência, tá? Ela vai retornar os dados de autorização. Um outro ponto muito importante, Thiago, tá? Quando o serviço for restabelecido, a nota fiscal que se encontra com status pendente, ela deve ser consultada, buscando assim os dados de autorização da mesma posteriormente cancelada. Foi o que eu mencionei acima. Uma vez que a nota terá valor fiscal, será a nota enviada aprovada em contingência offline. Ou seja, uma vez que você fez o envio da nota fiscal em contingência e cancelou a nota anterior que estava pendente, que foi enviada em modalidade normal, a nota que você enviou em contingência é a nota que passa a ter valor fiscal. Beleza? Aqui um outro ponto, né? A transmissão da NFE para a SVC, ela só pode ser realizada com obtenção de autorização da Cefaz. Ou seja, se a Cefaz te autorizar a fazer isso, tá? Habilitou isso no ambiente, vocês podem utilizar, que foi habilitado, aí você pode utilizar. Caso contrário, não tente fazer o uso para não gerar inconsistências no seu ambiente. Beleza? A impressão do DANF ela pode ser realizada normalmente, tá, pessoal? Na contingência SVC, fiz lá, gerou como 7 TPMs, não tem nenhum problema. Posso fazer a minha impressão, que não vai ter nenhuma inconsistência nesse processo. Beleza? Pode usar o relatório normal, não tem um relatório específico para contingência, tá? Para contingência SVC. E nem para contingência offline também não tem, o relatório é o mesmo. Após o WebCF da Cefaz estar disponível novamente, o emissor deve voltar à modalidade de operação para normal. Assim que a Cefaz voltar a operar, né, com o processo de validação, né, em emissor em modalidade normal, você acessa o RM e faz a alteração e se volta, né, o fluxo, todo o seu processo de transmissão para a modalidade normal. Pessoal, então aqui, tá, é toda a parte aí, né, de estrutura de sistema, né, a parte técnica, a parte prática, eu passei para vocês aqui, mostrei alguns, né, simulou alguns erros, mostrei ali algumas observações que precisam ser feitas, espero ter esclarecido até aqui, né, toda a estrutura de informações para o SI Webinar, beleza? Aqui nós vamos ter agora uma pesquisa de satisfação, a Isabelle vai falar para vocês um pouquinho dessa pesquisa aí. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Te ouvindo sim, Isa. Sim. A pesquisa de satisfação é importante para a gente saber o que vocês acharam do conteúdo apresentado, né? Da organização do evento, né? E qual foi a experiência e a satisfação de vocês. E também é um momento para vocês sugerirem novos assuntos, né? Então, se vocês tiverem interesse ou curiosidade de conhecer algum processo de nota fiscal eletrônica, vocês podem sugerir também, que a gente está sempre levando em consideração a opinião de vocês para a gente fazer os webinars, tá bom? Show de bola. Tiago, vamos lá? Algumas perguntas? Já tem Ah, pergunta aí? tem sim. A Mundial falou como sugestão poderia abordar o mesmo processo, porém NFCE. Eu acho que esse seria um assunto para um próximo webinar, né, Tiago? Sim, aí nesse caso teria que ser para uma próxima webinar, né? Até porque eu não estruturei o material nesse sentido para NFCE, tá? Mas podemos sim fazer uma próxima webinar aí só para NFCE, né? E também para alguns outros documentos específicos, né? Talvez a gente poderia abordar de MDFE, de CTE também esse processo, tá? A gente pode estudar isso respondendo a pergunta do pessoal aí para a gente poder estruturar e apresentar numa próxima webinar. Legal. Só registra a sua sugestão lá na pesquisa, aproveita e responde para a gente lá, para a gente ter isso na nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Bom,
O Vinícius perguntou: se você não souber, se eu não souber que estou sem internet e enviar uma nota que será rejeitada, como envio ela em contingência offline? Beleza, se ele não tiver conexão com a internet, a primeira coisa que vai acontecer é a nota ficar inconsistente, beleza? A inconsistência, ela vai gerar uma inconsistência, a nota não vai ser rejeitada, tá? Se você não tem conexão com a internet, quando você tentar transmitir, possivelmente vai dar uma mensagem de conexão com o servidor não pode ser realizada, ou seja, o TSS pode ficar inoperante no momento. Tá? Porque se não existe conexão, pode ser que o TSS fique inoperante e não consiga fazer, né, ter acesso ali ao URL, ao serviço específico. Então, vai ser retornado para você uma mensagem dentro do RM informando de algum problema de conexão. Beleza? Aí, após isso, você identificar se a sua nota voltar com status de inconsistência, né? E você identificar que é um problema de conexão, ou você não, talvez não entender que é um problema de conexão, pode abrir um atendimento para a gente que a gente te informa, tá? Que existe um problema de conexão no seu ambiente, você também pode informar que está sem acesso à internet, mas se você conseguir identificar que você de fato está sem acesso e por isso o TSS está retornando essa mensagem, é só alterar a modalidade de operação para contingência offline e fazer a impressão do dump lá para o seu cliente que está esperando a mercadoria. Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta. Legal, se ficou alguma dúvida, manda para a gente aí no chat, tá bom? A Márcia perguntou, eu não entendi bem a pergunta, Thiago, mas ela perguntou assim: como seria em formulário de segurança? Não entendi muito a pergunta também. Poderia especificar melhor para a gente, Márcia, para a gente entender e para que eu possa conseguir te responder? Ou talvez, Luiz, se você conseguiu entender, a pergunta responde para a gente aí. Na verdade, esse formulário de segurança ele era utilizado mais antigamente, tá? Hoje, com a contingência offline, eu posso utilizar o mesmo dump que eu utilizo na modalidade normal, tá? Então, não tem que fazer nenhuma alteração referente ao dump, tá? Tanto modalidade normal quanto offline, eu uso o mesmo relatório. A diferença é só que ele vai gerar uma marca d'água escrito contingência, né? Documento emitido em contingência por problemas técnicos. Exato. Meninos, o João perguntou se a Receita olha de alguma forma diferente para essas emissões. A única diferença é a TPMIS, né, Thiago? Conforme você falou, quando é SVC, ele gera TPMIS como 7, né? Se for SVCAN, SVCRS ele gera com código 6, contingência offline não muda, né? Como você vai transmitir a nota fiscal depois em modalidade normal, TPMIS vai ficar como 1. Então, Tá, basicamente, respondendo, o que ele muda é a tag TPMIS, que é o tipo de emissão. Isso não vai onerar, tá? Respondendo ao João, isso não vai onerar o seu processo fiscal, né? Não onera o processo fiscal, não tem nenhum gap aí, né, específico que pode impactar, né? Ou fazer com que a Receita olhe de forma diferente para as notas que você está transmitindo. Até porque é uma forma que a Receita encontrou, né? De permitir que você consiga transmitir a nota mesmo se você faz origem estando inoperante no momento, tá? Então não tem nenhum problema. A validação é a mesma. Legal. Eu mandei aí o link da pesquisa no bate-papo, tá? Para vocês. Para quem não conseguiu escanear, eu mandei o link da pesquisa aí, tá bom? A Ana Beatriz perguntou: quando uma nota fiscal é enviada e não tem o retorno, ficamos sem saber se é problema no Cefaz ou se é um erro do TSS. Tem alguma forma de identificar isso de forma mais rápida? Tá, a única forma de identificar isso é analisando os logs de comunicação do TSS, para a gente ver se é um problema na estrutura do TSS, tá? Ou se tem algum problema na transmissão do fluxo da Cefaz. Às vezes, um serviço de consulta, por exemplo, você fez a transmissão de uma nota fiscal, mas lá na Cefaz, tá? Ela tem um processo chamado consulta disponibilidade. Beleza? Nesse processo de consulta de disponibilidade, a gente até utiliza ele às vezes, mas ele não é tão confiante porque ele não precisa para a gente que aquele determinado serviço de consulta está funcionando ou não. Às vezes fala que está inoperante, né? Ou que está fora no momento, mas a gente não confia muito naquela informação. Ela não é verídica para a gente. Tá? A gente, pegando os logs de comunicação, a gente consegue identificar.
tá? Se é um problema na URL de conexão, ou se é um problema do TSS que não conseguiu processar, ou se é um problema de assinatura. Então, a melhor forma de descobrir é captando os logs de comunicação do TSS e algumas consultas das tabelas para a gente ver como está o processo, tá? E nesse caso... Thiago, Oi? só complementando, ela pode também executar o monitor Cefaz, né? Se tiver em Sim, sim. contingência, vai apresentar a mensagem falando que está em contingência, tá? Isso, só se for contingência, né, Luiz? Que em outros casos, se for inconsistência ou trava em algum processo ou algum serviço da Cefaz, por exemplo, existe um serviço de consulta, né, que é o consulta protocolo, que é o último recurso que traz a autorização da nota. Talvez ele não está operando no momento, pode estar passando por uma manutenção, isso não vai ser retornado no console, não vai ser retornado no monitor Cefaz. A gente só vai conseguir ver isso através de log, e aí é uma consulta mais precisa. Beleza, mais uma pergunta aqui. O Josimar, ele perguntou assim: a contingência offline não seria necessário informar a Cefaz? Que o nosso setor fiscal entende que é preciso informar antes a Cefaz para utilizar essa contingência offline. Quer responder essa, Luiz? Na verdade, não precisa informar para a Cefaz, tá? Quando você coloca ali a modalidade de operação como contingência offline, você só precisa informar o motivo, né? Que você entrou nesse tipo de contingência e fazer a impressão do dump, beleza? Vai gerar aquele dump com a marca d'água. Após isso, muda a modalidade para normal e transmite para a Cefaz. Tá? Então, não é necessário informar nenhum motivo para a Cefaz. A Cefaz não obriga essa informação. Até porque se a Cefaz tiver, se a própria Cefaz não estiver funcionando, tá? E ela não habilitou contingência RS. Nesse caso, você ficaria sem transmitir a nota fiscal para a Cefaz? Ficaria sem imprimir o DANF e liberar a mercadoria para o seu cliente? Então, nesse caso, pensando nesse cenário de que talvez a Cefaz não habilite contingência SVC, tá? E você precise liberar uma mercadoria, automaticamente você ficaria pausado sem conseguir transmitir, sem conseguir fazer a impressão de nenhum DANF e sem conseguir liberar nenhuma mercadoria por uma instabilidade da Cefaz ou do seu próprio ambiente. Beleza? Então, a gente entende que, nesse caso de contingência offline, não precisa de fato comunicar. A única coisa que você precisa é retransmitir a nota depois que você gerou em contingência. Beleza? Só complementando, a offline eu não preciso informar o motivo, tá? Agora, se for SVC, ok, aí eu informo o motivo. Yes. Mais dúvidas? Não, eu acho que a gente respondeu todas. E aí, só dando um spoiler aí, né, Tiago? Me ajuda. Na 30, a gente vai ter um Isabelle, processo. Oi. só interrompendo, chegou mais uma pergunta da Letícia. Vamos responder ela. Vamos, deixa eu só terminar aqui antes da gente responder a pergunta da Letícia. Na 30, né, Tiago, a gente vai liberar um processo. 31, Isa. 31, Isso. é verdade. Na 31, a gente vai liberar um processo que automatiza o envio da nota, entendeu? Então, quando vocês emitem ela em contingência e depois precisa enviar ela, né, na outra modalidade, na modalidade normal, o sistema já vai fazer isso para vocês, né, Thiago? Vai existir um job, né? O desenvolvimento já estão tratando isso, tá? Isso vai ser uma novidade na 31. Quando você emitiu a nota em contingência, não vai precisar você alterar a modalidade e reenviar em normal. Quando for restabelecido, automaticamente ele vai alterar a modalidade e você vai conseguir fazer a transmissão de maneira, né, automática, porque vai ter um job que vai disparar esse recurso, tá? Eu queria até, foi até um assunto que a gente abordou, eu queria demonstrar isso aqui nessa webinar, mas como a 31 ainda não saiu, vai sair agora em janeiro, talvez fique para a gente demonstrar esse processo junto, até mesmo junto com o processo aí de contingência para nota fiscal modelo 65, consumidor final. Talvez seja interessante dar para a gente unificar isso, tá? Legal. Bom, então vamos lá para a pergunta da Letícia, né? Deixa eu ver aqui. Bom, a Letícia perguntou: boa tarde. Tem problema em enviar em contingência offline, mesmo que a contingência SVC esteja autorizada? Problema não vai ter, tá? Porque contingência offline você não faz consulta nenhuma na Cefaz, você gera direto no seu ambiente. E depois você faz a transmissão para a Cefaz. Não vai existir problema. Mas é retrabalho.
Porque se a Cefaz já habilitou a contingência SVC, é mais fácil já enviar direto para o servidor da Cefaz a nota, né, que eu tenho comunicação. Se eu tenho comunicação, já envio direto para a Cefaz, tá? Só utilize esse recurso de contingência offline, Letícia, quando você não tem comunicação com a Cefaz. Beleza? Tendo comunicação que seja em modalidade normal ou contingência SVC, eu faço direto a transmissão para a Cefaz. Beleza? Beleza. Olha, o Vinícius perguntou aqui, e o que ele faz com o pedido que ficará em aberto caso o faturamento tenha sido feito através de um pedido? Entendeu? Tá, vamos lá. Ele tem um movimento, um exemplo de pedido, movimento 2.1. Esse movimento gerou uma nota e essa nota fiscal ela foi autorizada. Não entendi muito bem aqui. Você conseguiu entender, Luiz, o fluxo aí dele? Thiago, pelo que eu entendi aqui, ele tem um movimento de pedido, vamos supor que do 2.1, né? E ele fatura com o movimento 2.2. Esse 2.2, ele transmitiu para a Cefaz, tá? Modalidade normal, por algum motivo entrou em contingência, tá? Então esse movimento, digamos que ele está travado. O que ele vai fazer? Eu acredito que a pergunta foi essa, tá? Entendi. Beleza, o que ele vai fazer nesse caso, tá? Como você vai, se ele ficou travado lá com status de pendente e não obteve os dados de autorização, você vai seguir com o processo, criar um novo movimento, né, uma nova nota e fazer a transmissão. Vai ter que criar também um novo pedido, né? Que se o movimento de nota veio pedido, vai ter que criar um outro pedido, né? E fazer uma transmissão na contingência SVC e posteriormente cancelar quando normalizar o ambiente, né? Você volta a modalidade para normal, com sua autorização, cancela essa nota fiscal que ficou pendente e automaticamente ele vai cancelar o movimento gerado da nota fiscal e o pedido vai ficar reaberto. Aí você pode cancelar ou pode excluir esse pedido. Acho que esse é o melhor caminho. Não vejo uma outra alternativa assim, tá? Pode ser que exista, mas eu não vejo hoje uma outra alternativa de fazer. Legal. Vinícius, se respondeu, dá um ok. Se não, avisa que a gente tenta ver uma outra forma, tá? Tiago, a Letícia agradeceu a sua resposta sobre a alteração, né, de offline para SVC. E a gente tem mais uma pergunta da Márcia aqui. Caso a Cefaz esteja operando em contingência, o monitor Cefaz apresentará a mensagem, certo? Apresentará. Ele vai, quando constar o monitor Cefaz, ele vai trazer para você uma mensagem que, quando você consulta, ele vai falar assim, né, alteração, operação, né, autorizada. Alguma coisa assim que ele vai apresentar. Se tiver em contingência, ele vai colocar operação autorizada em contingência. Entendeu? Ele vai mostrar que o monitor está operando em contingência. E quando parar de voltar a operar normal, ele também vai te notificar se você tentar fazer uma nova consulta. Ele vai te notificar que está operando agora em modalidade normal, tá? Beleza. Tiago, Vinícius também agradeceu a sua resposta aí, tá? Sobre o faturamento. Obrigado. Mais uma pergunta aqui. A Mundial, ela perguntou assim: quando geramos nova nota, no caso de NFE pendente, e a Cefaz alterou a modalidade, perdemos o rastreamento do processo? Vamos lá. Repete de novo a pergunta, por favor, Isa, para eu recapitular aqui. Quando geramos nova nota, no caso de NFE pendente, e a Cefaz alterou a modalidade, perdemos o rastreamento do processo? Eu não sei se é uma afirmação ou é uma pergunta. Eu não entendi. Eu fiquei meio na dúvida aqui. Consegue responder essa, Luiz? Vê se você conseguiu entender, Luiz. Eu não entendi também. Eu acho que ela está querendo saber se quando... É o rastreamento de movimento, como que é o processo? Explica para a gente um pouquinho mais, para a gente poder tentar explicar para você como funcionará esse fluxo aí. A Márcia perguntou, quem fez essa pergunta foi a Mundial, tá? A Mundial, enquanto isso. A Mundial explica, a Márcia, ela perguntou aqui, além do monitor, onde vocês nos auxiliam a verificar se a Cefaz está operando em contingência? Na Cefaz de origem, tá? E no Portal Nacional também. Se você for no Portal Nacional e digitar lá o Cefaz Nacional, e lá na Cefaz Nacional vai ter quais foram as UFs que acessaram, que operaram agora em contingência. Posso só mostrar para ela aqui, onde fica? Pode, à vontade.
aqui, Márcia, nesse portal aqui, ó, né, Nacional da Cefaz, na Fazenda, tá? Eu vou aqui, ó, nessa tela mesmo. Não, na página inicial aqui, ó. Aqui eu tenho os serviços mais acessados e aqui embaixo tem serviços em contingência. Aqui mostra quando alguma Cefaz vai entrar em contingência. Aqui, ó, já tem até uma Cefaz que vai habilitar contingência lá. Cefaz RS, tá vendo? É dia 13/12 às 20 horas, dia 13/12, né? De 7 horas a 13/12 às 8 horas. Então ela vai passar por 1 hora aí de contingência. Beleza? Aqui eu consigo ver. Aqui é a contingência agendada, aqui é a contingência que foi ativada, que já está acontecendo ali naquele momento. Fora o Monitor tem essa possibilidade também, tá? Legal, mais uma pergunta. O Marcos perguntou assim: tem algum problema em imprimir a DANF em contingência offline em papel comum A4? Pergunto isso, pois quando estamos operando em contingência offline, costumamos imprimir a DANF com papel diferente, com marca d'água no fundo. Eu acredito que não tem problema. Não, tem problema Foi não. até uma, não tem nenhum Pode ser no problema. papel A4. Beleza. A Mundial, ó, sobre aquela pergunta que ela tinha, que a gente estava pensando aqui, né? Ela completou falando que é rastreamento de movimento, mas respondido que devemos cancelar todo o processo e pedido financeiro e nota fiscal. Ele desfaz todo esse fluxo, tá? Automaticamente, quando você cancelar o movimento, quando fizer a consulta da nota, né, em modalidade, alterar a modalidade, trouxe os dados de autorização, solicitou o cancelamento, foi feito o cancelamento, ele vai estornar todo o processo. Tá? Ele vai cancelar o movimento, posteriormente cancelar o financeiro, fazer o estorno do financeiro, fazer o estorno do contábil. O Núcleos automaticamente ele tem esse processo de estornar quando o movimento ele é cancelado, tá? Algumas restrições quando o movimento ele tem, só complementando, Isa, alguma restrição quando o movimento ele tem, por exemplo, boleto gerado. Tá? O lançamento financeiro tem boleto gerado. Se tiver boleto gerado, né, ele não consegue ir lá e fazer o estorno. Você tem que desvincular o boleto. Depois que desvinculou o boleto, você vai ter que fazer o cancelamento do movimento manual. Porque no processo de web service, quando a nota foi cancelada, ele tentou fazer o fluxo do processo, o movimento, o boleto estava gerado ainda. Então, às vezes ele cancela a nota fiscal, o movimento não vai conseguir ser cancelado, mas no histórico da nota você consegue descobrir por qual motivo o movimento não conseguiu ser cancelado. Perfeito. Bom, deixa eu ver. A Mundial colocou ok, obrigado, entendido. Vou abrir um chamado lá, pois não estou conseguindo estornar, tá bom? Beleza. Beleza, pode abrir lá que os meninos ajudam você, tá? Com toda certeza. A gente não tem mais nenhuma pergunta. Você quer completar alguma coisa, Thiago? Não, só agradecer a participação de todos, foi bem produtivo aí, todo mundo fazendo perguntas, interagindo, eu acho que isso é importante, né? O legal é que todo mundo saia aí esclarecido de todas as dúvidas, né, que tiverem, né, para que fique mais clara a operação aí no dia a dia. Isso mesmo, eu queria agradecer também a participação de todos vocês, né, clientes, Thiago, Luiz, foi muito bacana. E, pessoal, não deixem de responder a pesquisa de satisfação. Eu vou colocar o link aqui para vocês de novo. Vou voltar para o QR Code também. Para a gente reforçar aí, que é realmente importante, a gente tira muita ideia legal que vocês dão aí para a gente fazer os webinars, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais.